Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Entre Almas Amigas. Hoje a gente quer falar sobre algo muito especial e bem particular nesse processo de expansão de consciência, que é a virada de chave. É aquele momento quando nada está exatamente errado, está tudo caminhando, mas tem alguma coisa que começa a não fazer mais sentido. É para isso que a gente vai olhar hoje. O que eu quero falar sobre essa virada de chave? O que foi esse momento para mim? Foi na relação com o trabalho. Eu percebi, eu estava ali nos 45 anos e foi bem no começo da pandemia. Eu senti que tinha alguma coisa diferente, que eu queria fazer coisas diferentes do que eu estava fazendo já naquela altura de vida, que o trabalho já não estava mais me completando. Eu falei, tem alguma coisa errada. Por que eu cheguei nessa idade e ainda estou fazendo coisas que eu estava fazendo quando eu tinha 20 anos? Então, ali eu comecei a perceber. Então, eu digo que, assim, não caiu uma ficha por completo, mas foi onde começou esse incômodo. E aí eu comecei a olhar para isso e, inclusive, pedir demissão. Isso foi em 2021. E desde então, eu ainda nem me recoloquei numa, no mundo corporativo de novo. Mas por conta desse processo, e é isso que a gente também vai falar daqui a pouquinho, alguns detalhes. E para você, Débora, como foi essa virada de chave? Então, Luciana, a minha virada de chave, ela começou em 2013, quando eu me separei. Eu estava dentro de um casamento e já vim em crise. E quando eu decidi a separação, foi quando tudo começou a. Eu comecei a questionar vários aspectos, porque para mim era uma coisa que não ia acontecer, eu me separar nunca. E foi algo que eu cheguei a essa conclusão, fui eu que decidi, né? No caso, eu que saí de casa. Não, eu não fui deixada, eu que saí. Porque eu fui compreendendo com o tempo que não dava mais. E foi um processo até eu chegar a essa decisão. Mas quando realmente eu percebi que eu precisava buscar mais em outras áreas também, porque eu já vinha nessa reflexão em relação às minhas relações amorosas, né? Mas quando isso ampliou para todas as áreas da minha vida foi na pandemia. Uhum. Eu acho que muita gente teve esse clique ali na pandemia, né? Quando a gente começa a parar e fala, nossa, o que eu estou fazendo, né? Porque mudamos a rotina, né? O mundo mudou a rotina, então nessa hora a gente parou para olhar. Bom, vamos falar agora um pouquinho como que isso aparece na nossa vida prática. Então, por exemplo, no meu caso foi principalmente a carreira, porque o, o que mudou, né? E poderia ter mudado, poderia também ter mudado meu relacionamento afetivo, meu casamento, mas não, mudou também na parte das relações, assim, das amizades, né? E mesmo da família. Então, porque primeiro a gente começa a silenciar, né? É um processo que a gente fala do ir para dentro. E por conta disso, quando a gente vai para dentro, quando a gente silencia, a gente vai para a solitude. Na solitude, você não está com outras pessoas. Então, é normal que nesse processo você deixe de falar com muitas pessoas, porque primeiro já não conecta como conectava antes, e porque você precisa também do seu momento para ficar mais sozinha, porque não funciona você no externo, no coletivo. O processo de despertar de consciência, ele vai funcionar quanto mais você for para dentro e puder se interiorizar o máximo possível. Então, por exemplo, na parte profissional mudou completamente. Eu pedi demissão, que foi assim uma grande ruptura para mim, porque eu falei, não sei nem com o que eu vou trabalhar a partir de agora, porque eu queria justamente mudar isso. Então, teve esse impacto.
e eu até hoje não voltei para o mercado de trabalho, então um grande impacto, e eu estou só agora, depois, já fazendo 6 anos, começando essa transição de carreira, indo para um lugar completamente diferente do que eu fiz por 30 anos. No quesito de espiritualidade, o que mudou principalmente foi olhar para outras formas, né, de religião, o que a gente fala assim, né, hoje a gente pode dizer que somos universalistas, porque no final, nesse processo, eu brinco assim, né, que eu acordava, eu via o Buda passando, segurava ele, eu ia lá e fazia um mantra, ou então passava e via um orixá, mamãe Oxum, ia lá, fazia um cântico. Então, quem tivesse naquele momento por perto, via Arcanjo Miguel e ia. Nesse processo, a gente, você também se permite, ou deveria se permitir, se abrir para outras oportunidades, para que essa comunicação, essa forma da gente se comunicar com a espiritualidade, ela também possa vir de outras vias. Então, isso também mudou, eu ampliei muito, né? Inclusive para outras terapias holísticas, como tarô e etc. No processo de identidade, eu fui resgatar algumas coisas. Então, por exemplo, eu me formei em atriz nesse período, porque o teatro foi algo que eu deixei lá atrás. E eu falei, será que eu não tenho que resgatar essa identidade lá de trás? Então, foi algo que eu fui buscar também. E a rotina, né, que muda, principalmente, porque nesse meio tempo eu ficava entre Alemanha e Brasil, Bélgica e Brasil, porque na época eu morava na Bélgica, mas eu precisei fazer isso. Então, assim, a minha rotina mudou completamente. E eu entrei numa rotina de estudos. Eu estou há 6 anos estudando. Não tem um dia sequer que eu não estude alguma coisa, em diversas áreas, em diversas formas terapêuticas. Mas mudou completamente, porque eu não parava para estudar. Então, nesse sentido, isso foi mudando. Então, eu queria que você dissesse como é que isso foi na sua vida prática, né? O primeiro caso seria falar sobre carreira, se você quiser. Então, né? Como iniciou em 2013, né? Esse processo, por que que eu pontuo a partir de lá? Porque as rupturas começaram a acontecer ali, né? Teve a ruptura do meu casamento e junto com isso, pessoas se afastaram de mim, que era daquele nicho ali, que era do casal, né? Então, amizades, depois algumas portas também de trabalho, porque como enquanto professora de teologia, algumas instituições têm um perfil específico, por exemplo, pessoas que sejam casadas. Aí uma pessoa, por exemplo, separada, já não se encaixa naquele perfil, né? Então, algumas portas começaram a não estar mais disponíveis. E isso me levou a começar a pensar o que realmente é importante para mim e das consequências, de certa forma, né? E vem mediante as escolhas que a gente faz, né? Eu sempre fui uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa mais reservada, eu não sou uma pessoa badalada, vamos dizer assim, né? Então, esse momento assim de pausas, de reflexões, de querer de uma certa forma um ambiente mais tranquilo e silencioso, ou até mesmo mais intimista e familiar, isso é da minha natureza, eu sou assim naturalmente, isso para mim não é difícil, né? Às vezes para mim é difícil para um show, assim, com milhares de pessoas, ou ir para um lugar onde você precisa estar numa agitação. Então, mas nesse processo inicial, principalmente, eu me recolhi mais, eu comecei a me interiorizar mais e a questionar as minhas relações, né? Seja no sentido afetivo, assim, amoroso, como também de amizades, porque acabou interferindo nessa dinâmica também. E a tua espiritualidade? E a espiritualidade, ela entrou no seguinte, foi o que eu me apeguei, né? Em momentos de crise ao longo da minha vida,
eu me apego sempre à espiritualidade. A espiritualidade, ela sempre é a minha base, o meu norte, a minha bússola, o meu prumo sempre foi assim desde de garota. Quando os meus pais se separaram e que eu era criança, foi a espiritualidade. Quando eu perdi, tive a minha primeira desilusão amorosa, foi a espiritualidade que me ajudou. Quando eu perdi familiares ou pessoas importantes que morreram, a espiritualidade que me confortou. Em todos os momentos de dor ou de perda, ou mesmo de mudanças bruscas, eu sempre me apeguei à espiritualidade. E nesse momento começou a ser diferente. Por quê? Por eu estar rompendo um padrão religioso, porque quando eu me separei, eu quebrei um padrão que eu aprendi, vamos dizer assim, porque a gente casa e não se separa, a gente casa para a vida toda. Eu rompi isso quando eu me separei. Eu abri mão de uma relação para a vida toda, porque para mim eu achei que não valeria a pena eu viver de aparência, ou viver uma coisa que não é real para mim, que eu não estou inteira ou intensa ali. Então eu escolhi me separar. Eu não queria estar no casamento, porque, já que eu casei, agora eu vou ter que ficar o resto da vida com essa pessoa. Se não faz mais sentido, se teve uma quebra de confiança, se foi desgastando o sentimento. E eu falei assim: eu vou pagar o preço de me divorciar e de viver as consequências disso. Né? E a espiritualidade ficou do meu lado, vamos dizer assim. Eu senti todo um amparo espiritual. A falta de amparo que eu tive foi externo, não foi da espiritualidade comigo, não foi daqui de dentro, né? E isso me surpreendeu, porque eu achei que seria como se fosse assim, punida. Eu tinha essa ideia, eu tinha essa culpa. Eu me separei com uma certa culpa, tanto que eu falei, eu pago o preço que for, né? E a espiritualidade me acolheu de uma forma diferente. Então, eu comecei a ter uma relação com a espiritualidade diferente, porque até então eu aprendia de um Deus justo, um Deus que não falha, um Deus que gosta de tudo certo. E eu comecei a ver e a experimentar o lado amoroso de Deus. Não que ele não seja justo, não que ele não seja correto, mas ele tem um lado de amor e de acolhimento. E eu comecei a experimentar esse lado da, do divino quando eu me separei, ali em 2003, a partir dali. Mas você teve também uma abertura no quesito espiritualidade durante esse processo? Sim, porque eu comecei a experimentar um Deus amoroso e eu comecei a ver uma flexibilidade maior. E eu comecei a pensar, poxa, se Deus é flexível com isso, ele não é flexível em outras coisas, com outras pessoas, com outras formas. E aí eu comecei a me conectar com outras formas de espiritualidade diferente. E por eu já vir nessa jornada, já ter feito a minha pós em ciência da religião, que já, vamos dizer, academicamente e teoricamente, nessa parte teórica, já me abriu mais a cabeça. Então eu já estava flertando com o universalismo nessa época, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a ressignificar as Rece- coisas e a desconstruir. Eu comecei a desconstruir, a tirando os tijolinhos aqui e ali, a reformar algumas coisas. Foi um processo lento, não foi rápido, foi gradual. Mas eu comecei a abrir mais, a ser mais inclusiva. Eu comecei Novas possibilidades, né? a considerar outros grupos como grupos irmãos, vamos dizer assim, como estamos no mesmo barco. Eu comecei a ter essa visão. Eu fui ficando mais flexível e mais inclusiva. Perfeito. O que você sentiu em relação à tua identidade? Eu comecei Muito, a mudar minha identidade. Eu comecei a falar, eu não sou mais, eu não penso mais assim, eu não quero mais dessa forma. Aí eu comecei a ver que não estava começando a deixar de encaixar.
não era mais suficiente. É como a gente ter fome e sede. Aí a gente vai lá, come e bebe, né? Eu ia para o culto e eu saía com fome e com sede. Não me saciava mais. E aquilo, inicialmente, eu me senti culpada. Eu comecei a falar assim: o problema está em mim. Mas com o tempo eu fui vendo assim: não, o problema não está em mim. Eu, é porque aqui não é mais meu lugar. Aí eu comecei a sentir essa falta de pertencimento na comunidade religiosa em que eu pertencia. E aí eu falei assim: tudo bem, eu vou mudar de igreja, então eu vou para outra igreja. Aí eu comecei a buscar e a visitar outras igrejas para tentar achar esse pertencimento e identidade em outras igrejas. E esse processo durou de 2014, 2015 até 2023. Eu ficar rodando, 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 até eu encontrar um lugar onde eu me sentisse pertencente novamente. Em relação à tua rotina, o que basicamente mudou? Foi tudo mudando gradualmente, foi tudo muito paulatino e muito. Foi um processo. Eu comecei. Primeiro que eu quis ficar sozinha. Eu não quis me relacionar com ninguém por 5 anos. Eu fiquei solitária mesmo, no eremita total. Eu entrei no modo tipo Buda, né? Que aí eu começava a me dedicar a trabalho, estudos, e eu não me fechei completamente para relacionamento amoroso. Isso foi a principal mudança que teve nesse processo, nesses primeiros 5 anos de 2013 para cá. E eu comecei a debruçar, a pesquisar, a estudar, a tentar encontrar a minha teologia, aquilo que fazia sentido para mim. Né? Mas eu continuava dando aula, meu trabalho não mudou ali. Eu não tive uma crise no trabalho nesses primeiros 5 anos. Eu tive uma crise nas minhas relações, na minha forma de me relacionar com as pessoas. E eu me fechei completamente. Eu comecei a me isolar até não ficar deprimida, né? Isso. Mas eu comecei a me afastar de algumas pessoas, ser mais seletiva nas minhas amizades, e eu me fechei completamente para relacionamento amoroso. Total. Bom, isso já é um gancho também para o que a gente vai falar agora sobre como lidar com o desconforto, né? Porque o despertar, ele começa com um desconforto. A gente começa a perceber que tem alguma coisa que está fora do lugar. É essa sensação, pelo menos assim eu senti. Eu falei, eu me sinto fora do lugar. Eu olhava para a empresa onde eu trabalhava e falava, cara, isso aqui não pertence mais, né? Não fala mais comigo, né? Um termo assim. Então, começa esse desconforto. É quase que o desconforto de nascer, né? A gente está quietinho lá 9 meses, parado. Tudo bem, a gente tem um movimento assim, assim, porque a nossa mãe, né, empurrava a gente lá dentro da barriga na hora de dormir, coitadinha. Mas era um lugar confortável. E, de repente, vem a ruptura. Então, vem o desconforto para que a gente possa nascer. Sem desconforto, sem a ruptura, a gente não nasce. Então, o despertar espiritual, ele vem desse processo que a gente pode dizer de um renascimento. Então, ele vem com desconforto, né? Ele não vem como luz. Ele não vem como uma coisa gostosa que a gente acorda e faz e vem aquele som dos anjos. Oh! Vem para dizer que vai mudar, mas não vem para dizer, olha, já mudou, tá certo, vem aqui, esse aqui é o seu novo emprego, nesse novo lugar. Não é assim que acontece. Então, você tem que desconstruir para poder reconstruir. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente falar é sobre culpa, né? Porque quando a gente começa a se perceber nesse lugar, principalmente os nossos familiares, a gente precisa deixar de falar, de fazer algumas coisas e de certas relações que a gente tem, e são pessoas próximas. Porque não é que a gente tenha que deixar de falar com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, mas, às vezes, uma relação que você tinha ali mais de dependência com algumas daquelas pessoas, ou com o parceiro romântico, ou o que quer que seja com o filho, isso começa a mudar. E aí, o que pode vir junto é a culpa.
Mas como que eu não vou falar com a minha mãe de manhã, de tarde, de noite? Mas isso é uma característica, talvez, da sua mãe, não sua. E aí você para de falar de manhã, de tarde, de noite. E aí você vê, gente, não é que eu consigo? Não é que eu não precisava falar de manhã, de tarde, de noite? Mas isso pode estar atrelado a uma culpa. Então, assim, no meu caso, eu senti muito em relação à questão, nesse caso, das pessoas próximas. Né? Uma relação que eu tinha mais próxima, muito conectada por uma questão de dependência, assim, por exemplo, em relação ao meu irmão, e talvez em relação aos meus pais, um certo apego, e até com o meu marido, por exemplo, porque eu, nesse período, eu fui estudar teatro no Brasil e ele ficou na Bélgica. Então, assim, e a culpa de tomar essa decisão? Nossa, mas eu vou deixar ele aqui sozinho, mas eu falei, eu preciso passar por isso, eu preciso minimamente tentar. E então veio esse peso, né? Então, junto, falando num outro tópico aqui que eu acho que vale a pena, que é o medo de decepcionar. Por como que eu tomei essa decisão de ir para o Brasil, estudar teatro, para ir atrás de talvez uma identidade que eu deixei, mas que eu precisava, por conta desse processo, de explorar e me permitir estar em vários lugares. Mas e assim, como que eu vou fazer isso? E o meu marido, o que vai pensar? E a minha mãe, o que vai pensar? Afinal de contas, eu tenho um MBA em comércio exterior, como que eu volto para fazer teatro, né? Meu pai e minha mãe me olharam com a cara meio assim, eu me reservei ao direito de não explicar muito, porque no final das contas não ia adiantar também explicar muito. E depois você descobre que você não precisa explicar muito. Mas nesse momento que você tem que tomar essa decisão, são essas duas situações que podem acontecer juntos, culpa e o medo de decepcionar, né? E aí eu queria que você falasse um pouco também da tua experiência nisso. Então, depois que eu me separei naquele momento, assim, que eu tinha 5 anos de casada, né? Assim, só no, dentro do casamento, fora a parte anterior, né? E quando eu separei, eu fui criticar. Tiveram dois grupos, né? Porque sempre é assim, sempre tem divisões, né? E a minha família, a maior parte, me apoiou mesmo, respeitou minha decisão. Tem uma minoria até hoje, tem um grupo pequeno ainda até hoje, que acha que eu não deveria ter me separado lá, de 2013 dele, né? Mas assim, enfim, isso daí é uma questão das pessoas e não minha, né? E eu me separei no momento em que eu já estava chegando nos 40 anos, e era aquele momento assim, para maternidade, para outras coisas. E decidir me separar foi uma coisa também que pesou nesse aspecto. Porque quando eu me separei, eu pensei assim, eu corro o risco de nunca ser mãe. Porque se eu me separar agora pensando em ser mãe, eu vou procurar um pai, um filho, não um companheiro. E eu não quero, porque eu acho que isso vai ser um erro. Então eu prefiro pensar que provavelmente, ou que talvez, ou que a maternidade é algo que eu estou disposta a abrir mão para poder seguir com a separação bem resolvida. E abrir mão, ou pelo menos colocar a maternidade como uma coisa que não está no meu checklist ali das 3 coisas mais importantes que eu quero na vida, porque fazia parte, né? Estava no top 3 para mim de projeto de vida, me fez começar a pensar, tá, se eu não vou ser mãe, o que que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a entrar com umas certas crises, porque eu sempre pensei que eu nasci para ser mãe. E aí eu pensei, e agora? Eu vou fazer o quê? Aí entrei numa crise existencial. Eu sou uma pessoa, eu sempre achei que eu seria mãe. E eu sempre achei que eu nunca me divorciaria. Hoje eu sou uma pessoa divorciada e não sou mãe. Quem sou eu? De verdade. Aí eu comecei a me perguntar: que Débora eu quero ser? Quem eu quero construir? E a minha rotina e esse desconforto
E essa culpa de ter falhado no projeto inicial, tipo assim, não, eu vim no mundo para ser mãe, eu vim no mundo para ser esposa, e eu não sou esposa nem mãe. Quem eu sou? Aí eu comecei, isso me fazia Ô, sentir. Débora, Oi, meu bem. então, não, e sobre, eu queria só te fazer uma pergunta assim, de provocação. Então, esse medo de decepcionar, você acha que passou por medo de decepcionar você própria? Eu passei pelo medo de decepcionar tudo, não só a mim, Uhum, mas aquelas pessoas que, de alguma forma, para mim era importante me validar naquele momento, uhum, né? Meu pai já não estava mais aqui, então, meu pai, essa questão do que meu pai me diria, eu não tive esse peso. Mas como minha mãe me apoiou nesse aspecto, ela não me cobrou, né? As pessoas que me cobraram foram pessoas que eram do meu ambiente religioso, que me criticaram, até porque quem decidiu separar fui eu, então a culpada da separação era eu. E veio então aquele peso, né? E aquela questão interna também, que eu tinha idealizado para mim. A culpa maior era dentro de mim, de tipo, falhou, eu falhei. Tanto que eu precisei fazer terapia para olhar para isso. E de algumas pessoas, porque também não foi todo mundo, eu não posso dizer que todo mundo da igreja que eu pertencia me criticou. Ficou dividido, né? Mas tinham pessoas que me apontavam, sim, e dentro da minha família também, era um grupo menor, mas pessoas que me criticaram. E eu fiquei nesse processo, foram 5 anos eu olhando para isso, para essas questões, para minha culpa, que eu mesma colocava em mim, e culpa que vinha do externo, mas que acabava servindo como carapuça. Inicialmente serviu, porque eu pegava para mim aquilo que não era meu, que era do outro. uhum. É assim, tem uma coisa da constelação, que é, a constelação são 3 leis, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. O pertencimento, ela vem, aparece como o primeiro, porque o pertencimento, isso aparece em 2 lugares na constelação, que é, todos pertencem, né? Então, assim, pessoas que são excluídas na família, elas não podem simplesmente ser excluídas porque eu hoje decidi que aquele tio, porque ele é alcoólatra, ele não faz parte mais dessa família. Não sou eu que decido isso. Esse tio faz parte dessa família alcoólatra, desse jeito. Então ele pertence, ele tem o direito de pertencer. E por que que a gente toma esse tipo de atitude ou não? Sendo uma coisa ou outra ou não, querendo expulsar um ser ou outro ou não? Porque nós queremos estar, nós somos leais a esse clã. Eu quero pertencer a esse clã. Então eu quero casar sem ter que me separar, Aceita. entende? Então, aí vem essa coisa no processo de despertar de consciência, quando a gente começa a olhar e percebe que tem alguma coisa diferente desse clã, e aí o medo de não pertencer. E aí vem um outro tópico aqui que é o seguinte: é tentar racionalizar esse incômodo. O que que a gente faz com esse incômodo? É desesperador, porque isso está me movendo para um outro lugar, mas e se me mover para um lugar e eu deixar de pertencer a esse clã? Então, são esses 2 temas, assim, esse pertencimento e essa coisa de racionalizar um incômodo, que eu acho interessante, se você puder também dar a sua visão. No meu caso, eu, eu senti esse incômodo, eu passei por algumas, quando a gente fala assim, né, estou em crise existencial, do tipo, vou deixar de pertencer, não vou, mas eu passei por isso. Não foi rápido, eu diria a você que eu posso ter ficado assim nessas questões debatendo aí por pelo menos uns 2 anos. Porque, na verdade, quando a gente para analisar, eu acho que, de certa forma, eu já vinha transgredindo várias coisas no meu clã ao longo da vida. Só que a gente não se dá conta disso.
O que eu acho que é importante a gente colocar aqui e deixar isso como registro é que no processo de despertar, isso vai ficando mais óbvio, mais Sim. claro. Então, é para olhar para esse incômodo e acolher, do tipo, eu quero viver isso. É nesse incômodo que eu vou, é nesse medo que eu vou. Porque, do contrário, você não atravessa o processo de despertar de consciência. E perde-se muito quando a gente ignora isso, né? Então, como que é isso para você? Como foi isso para você nesse processo? Então, é interessante você falar isso, porque, por exemplo, na minha família, meus pais, por exemplo, eles se divorciaram. Eles casaram Uhum. mais de uma vez. Então, assim, o fato de eu me divorciar, eu não quebrei uma. Eu não fui a primeira ou pioneira em algo assim. E minha mãe, ela super me apoiou, entendeu? Porque ela se viu também, ela se identificou, né? E ela passou por algo semelhante de casar e não dar certo e vamos e separar. Né? É claro que os motivos que eu me separei foram diferentes da separação dos meus pais, né? Mas assim, de qualquer forma, houve separação. O que eu faço, o que me deixou em crise existencial foi porque eu passei a vida inteira dizendo para mim mesma: eu não vou cometer os erros dos meus pais, eu vou fazer diferente. Ah, porque eu sou melhor? Não, mas porque eu quero, porque eu vejo o quanto é ruim, é um sofrimento. Eu sofri muito com a separação dos meus pais e minha vida mudou em muitos aspectos para algo muito mais difícil, um fardo. Ficou um fardo sobre mim por conta da separação dos meus pais. Então eu falei, eu não quero, eu quero ser uma mãe diferente. Eu não quero que meus filhos passem por isso. Então eu casei mais tarde, eu procurei, sabe, aquela coisa de você eu vou fazer tudo certinho, eu não vou errar. E quando eu vi que deu errado, e tudo bem, eu falei assim, deu errado. Eu vou assumir que deu errado, assim, que desandou, que não deu certo. E eu entrei em crise por isso. Porque eu falei, tá, eu sou humana, como todo mundo, beleza. Mas e agora? Eu vou ter que repensar, projetar outras coisas para mim. Diferente de uma maternidade, talvez, que eu nunca consiga ser. Ah, ainda dá tempo. As pessoas diziam, dá tempo. Eu falei assim, eu sei, mas e se não rolar? Pode não rolar. E acabou não rolando mesmo, até agora não rolou. Então, assim, e eu tô pronta, eu me preparei para isso. Na hora que eu decidi me separar, eu me preparei para isso. Né? Mas eu percebi que eu sou diferente dos meus pais, não nesse aspecto da dinâmica, vamos dizer assim, das relações. Claro que tem particularidades, mas em outros aspectos bem distintos. Por exemplo, minha mãe é dona de casa. Eu escolhi não ser dona de casa. A família da minha mãe, a maioria das mulheres não tem. Tem mulheres que têm nível superior, como eu. Tem mulheres que exercem liderança, como eu. Sim, tem. Mas é uma fatia muito pequena que tem pós-graduação, por exemplo, de mulheres. A maioria se dedica mais, a função principal é ser mãe. Eu não sou mãe, eu não tive filho. E eu sou a filha mais velha, a neta mais velha, a bisneta mais velha. Eu não tomei esse papel, esse lugar para mim. Não porque eu falei, eu quero ser diferente, mas digamos que, de uma certa forma, as minhas escolhas e o que eu tenho construído me colocou nesse lugar, diferente da minha mãe, que é mãe, minha tia é mãe, minha avó foi mãe, minha bisavó foi mãe, todas as irmãs da minha avó tiveram filhos, geral teve filhos. Eu, por exemplo, não tenho. Nesse aspecto, eu já fui fazendo diferente. Eu não vi problema em fazer diferente, porque eu podia ter tomado para mim. Não, eu tenho que ser mãe. O que, que eu ia fazer quando eu separasse? Arrumar logo um pai para os filhos, que eu viria a ter. E hoje eu poderia ter filhos, porque eu entenderia, isso daqui, eu tenho que fazer isso aqui, né? Porque tem essa expectativa. Eu sou a mais velha,
A expectativa é que comece dos mais velhos para os mais novos, né? É E assim, é interessante isso isso que é você está falando, muito porque é muito geracional, né? As nossas avós, as nossas mães, bisavós, elas criaram filhos, elas tiveram uma geração para ter filhos. Nós somos de uma geração e foram de uma geração para ter filhos, para que esses filhos estudassem. Nós viemos de isso. uma geração, eu também não tenho filho, assim como você também não tem filho. Já a nossa geração agora é olhar para essa galera que não quer mais fazer faculdade, porque são os É, nossos sobrinhos, né? Então, assim, isso. você falando isso, fica clara essa questão geracional. O que você Mas, aprendeu assim, só de... para eu concluir, Tá. mas o que de mais diferente, assim, que a gente está falando das coisas, assim, diferentes, né? A minha maior ruptura que eu realmente, vamos dizer que a minha família olha, é em relação à minha fé. Primeiro que eu fiz teologia e ciência da religião, fui para a área filosófica, uma coisa que ninguém foi, e eu mudei de religião. E isso sim, gerou. O fato de eu me divorciar não foi o maior baque, mas o maior baque que me colocou num lugar que começou a ser, de uma certa forma, pode ter colocado em xeque essa questão do pertencimento, foi eu mudar de religião. E Uhum, por um caminho diferente de todo mundo da minha família, que ou é católico ou evangélico, né? uhum. Ninguém é de outro tipo de viés. Ninguém é espírita, pelo menos que eu saiba, oficialmente, assim, que a pessoa diga eu sou espírita. Não tem, né? E, então eu fui a primeira a sair, romper com isso daí. Então, o que que fica para você dessa virada? O que que é impossível ignorar agora? Para mim, o que é impossível ignorar agora é que eu não sou como os meus pais. E que antes dessa Eu virada faço, você não tinha essa percepção. não, eu queria dar continuidade ao legado. E hoje eu Uhum, me vejo como alguém. Não, o meu papel no. Vamos falar numa linguagem da constelação. O meu papel no sistema não é dar continuidade ao legado. Eu tenho que honrar, respeitar aquela coisa, né? Eu sou filha, tudo isso. Mas o que é meu, da minha individualidade, não é dar continuidade ao legado, é construir uhum, uma história, é ter um papel e é ter uma desenvoltura diferente, uhum. totalmente diferente. É escrever algo diferente, que é o que eu estou indo, que é uma religião diferente. E a partir de escolhas também, porque minha família sempre fala, concurso público, seja os concurseiros, né? E até agora eu não fiz nenhum concurso, né? Eu estou procurando construir, fazer uma transição de carreira a essa altura do campeonato, uma coisa que ninguém na minha família faz também, por exemplo, né? Uhum. Procurar aquilo que é do coração, o que me faz feliz a essa altura. Né? Meus irmãos, nenhum dos meus irmãos mais velhos ou mais novos, né? Porque eu tenho vários irmãos, ou eu olho para assim, para minha mãe, para as minhas, ou ficou estagnado onde estava, ou continuou naquele caminho que foi porque já fez uma escolha na juventude, então na mais velha eu não vou mudar. Não pode Eu já mudar. eu já estou nesse processo de a essa altura da vida mudar de carreira, sim. Eu tenho isso. Para mim, o que fica muito marcado, e claro, é esse processo de transição de carreira, principalmente, né? E o tipo de trabalho que eu quero fazer daqui para frente. Porque eu insisti ainda nesse processo em tentar voltar para o mercado de trabalho, mas eu hoje já identifiquei que não é mais servindo ao mundo corporativo como eu sempre servi, ou seja, não é mais uma CLT. Eu já vou partir mesmo, e também não vai ser num serviço público. É fazer algo independente, pelas minhas pernas, como
microempresária, como me contratem aqui nas minhas condições, não nas condições que uma empresa, que é o empregador quer. Bom, para a gente concluir, porque o nosso tempo está aqui já no gargalo, eu queria deixar aqui de mensagem final, né, para quem está escutando, porque o tipo de seguinte reflexão, né? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. O que é o exatamente isso agora? Esse incômodo. Então, ouça isso, olhe para isso e perceba que não está sozinha. Simplesmente acolha e tente se ouvir. Só no silêncio essa mensagem vem. É para isso que eu preciso olhar. Você pode nem ter uma clareza do que é, mas é para isso. E certamente você não está sozinho. E a gente vai aprofundar isso nos próximos episódios, né? Então, agora, já para finalizar, eu queria dizer que hoje o que a gente queria trazer é essa compreensão de que existe um momento que tem esse clique, então deixar que vocês percebam que isso também pode estar acontecendo com você. E se isso tocou você, veja que é porque tem vida nessa sua história para que você dê continuidade a alguma coisa, né? Então leva essa conversa com você de forma consciente. E queria deixar de encerramento essa mensagem. Débora, você quer dizer mais uma palavrinha nesse último minuto? Não, eu queria só agradecer. Agradecer pela oportunidade de estar aqui. Então tá bom. Esse foi mais um do nosso episódio Entre Almas Amigas Podcast e a gente encontra vocês no próximo episódio. Namastê. Prazer.